ação vai tratar o desequilíbrio que tem no seu cérebro, desequilíbrio químico, e a terapia vai tratar o desequilíbrio emocional, digamos assim, né, que você tem, e unindo uma coisa com a outra, a tendência é que isso melhore em algum momento. E lá fui eu para tomar os seguintes remédios: Lexapro, que é um remédio tarde vermelha, eu tomo 10 miligramas de manhã, e Rivotril à noite, antes de dormir, 0,5 miligrama. E ela falou pra eu tomar isso, e eu venho desde fevereiro tomando isso. E eu não sei se tá melhorando, porque o engraçado de você tomar um remédio para distúrbio mental é que não dá para você ter muito uma percepção do quanto que isso melhora ou não em você. Porque se você tá com dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça, a dor vai embora. E você sabe que o remédio fez efeito, porque a dor não tá mais ali. Mas quando você tem um distúrbio mental, seja de que tipo que for, e você toma um remédio para aquilo, digamos que você não tem um parâmetro, você não tem com o que comparar para saber se tá funcionando ou não. Principalmente se for uma coisa que você tem desde que você era pequena, então você não sabe o que é estar bem, digamos assim, né? Porque volta aquilo, você sabe o que é não sentir dor de cabeça, você sabe o que é a dor de cabeça. Então, se você toma um remédio e resolveu, você tem um parâmetro, você tem a comparação, beleza, então resolveu porque agora a dor não existe mais. Mas quando você tem uma coisa na cabeça de outro tipo, que vai muito mais a fundo, você não tem uma régua para você conseguir medir se aquilo tá te ajudando ou não. Então, não dá para saber. As minhas crises diminuíram bastante, mas a minha alimentação também mudou. Eu parei de comer muitas coisas. Basicamente, a gente voltou ao que a gente estava quando eu tinha 16, 17 anos. Então, eu emagreci já em torno de 10 quilos. Eu tava pesando 47... Não, eu tava pesando 57 antes disso tudo começar, e hoje em dia eu peso 47. Então, enfim. E os enjoos diminuíram um pouco, e as crises também. Só que eu continuava tendo... Tipo assim, depois de um tempo o Rivotril para de fazer efeito. Não tem jeito, né? Tanto que é um remédio que é dito como viciante por conta disso, porque o seu corpo se acostuma com os efeitos dele e chega uma hora que a dosagem que você toma não faz mais efeito. E aí você precisa aumentar a dosagem para você conseguir ter o que você tinha quando você tomava. E aí vai chegar uma hora que você vai estar tomando a máxima dosagem que existe e não vai resolver. E você também não pode parar de tomar de uma vez, porque você, dependendo da dosagem que você está tomando, você entra em abstinência. Seu corpo entra em abstinência. Enfim, não estava mais resolvendo. Eu estava tomando, beleza. Ele também serve para tratar síndrome do pânico, entre outras coisas. E ele serve para dar um pouco de sono também. Meio que é para te acalmar durante a noite. Mas eu continuava acordando durante a noite. Alguns dias que eu ia dormir, eu ficava 1h30 acordada, tentando dormir, não conseguia. E quando você tá ociosa, sua cabeça pensa em muita merda. Então, quando eu acordo, isso ainda acontece. Quando eu acordo durante a noite, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é se eu vou vomitar. Se eu vou passar mal, se eu vou ficar enjoada e se eu vou vomitar. E muitas vezes eu tenho crises durante a noite por conta desses pensamentos. E aí, eu falei com a minha médica, eu falei assim, olha... Quando ela ligou, a gente faz consulta mensal online. E eu falei assim, olha, não tá resolvendo muito. Eu tenho sentido isso, isso e isso. Aí ela falou assim, tá bom, então vamos manter a medicação que você tá. Não vou aumentar o Rivotril, mas eu vou te dar um remédio que ele é indutor do sono. E aí você vai tomar ele antes de dormir. Vai dar uns 10, 15 minutos, você vai estar com sono. E isso vai te ajudar a dormir. E vamos ver se isso te ajuda também a regularizar a sua noite de sono. Assim, beleza. Ela passou um que chama Zolpidem. Pra quem não sabe, o Zolpidem, ele também é vendido comercialmente como Pats. Ele tem vários nomes.
E tem vários tipos também, tem o sublingual, tem o comprimido, tem o sachê e tem várias dosagens. O PATS, eu já tinha tomado o PATS, ele tem 5 miligramas e ele tem 5 miligramas, ele é sublingual, ele tem até um gostinho meio amargo, meio estranho. Mas enfim, você coloca ele ali, ele vai derreter na sua boca e daqui a 10 minutos você tá com sono. Esse que ela me passou, a dosagem que ela me passou é 10 miligramas, ou seja, o dobro do PATS. Ela passou um sachê, só que era caríssimo, eu comprei o genérico, que é o comprimido. E, enfim, eu tava tomando esse remédio, eu e Rivotril. Então, né, você pode imaginar. Enfim, quando eu tomava o PATS, vou chamar de PATS, tá? Não, vou falar de Zolpidem, porque aí vocês entendem que Zolpidem é 10 miligramas comprimido. Então, quando eu tomava o Zolpidem, eu ficava com muito sono. E ele tinha efeitos na minha cabeça que não eram muito legais, tipo perda de memória. A maioria das coisas que aconteciam depois que eu tomava o Zolpidem, principalmente se eu já estivesse num estágio de sonolência muito grande, eu não lembrava. Então, tem algumas noites que eu tomei o Zolpidem que eu não lembro o que aconteceu nessas noites. Tipo assim, no final da noite, pra madrugada, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Porque um dos efeitos colaterais dele é a perda de memória. Então eu ficava muito cansada. No dia seguinte eu precisava dormir até muito tarde pra recuperar o sono, digamos assim. Quando eu não tomava o Zolpidem, eu demorava muito pra dormir e eu ficava muito cansada. E eu precisava dormir até muito tarde pra recuperar o meu sono. Então, tomando ou não tomando, o efeito era o mesmo. A única diferença é que com um eu perdia a memória e com o outro eu lembrava até demais, digamos assim. Lembrava demais no sentido de pensar em coisas que eu não gostaria de pensar. Tipo, vou ficar enjoada, vou vomitar. E muitas vezes eu vou acabar tendo crise por conta desses pensamentos. Lembrando que esses pensamentos, eles não são pensamentos conscientes. O que eu quero dizer com isso? Que eles vêm na nossa cabeça sem a gente querer. Eu não decido pensar em vomitar, em passar mal. O pensamento vem e é muito difícil você conseguir mandar ele embora. É um pensamento super invasivo, irracional, porque a gente sabe que não existe motivo para eu estar pensando naquilo. Não existe um motivo racional para eu me sentir enjoada. Mas o pensamento vem e você não consegue pensar em outra coisa. Por mais que você tente, o pensamento fica ali martelando na sua cabeça e você não consegue sair daquilo. E se você não controla, consequentemente você acaba tendo uma crise, porque com o pensamento vem o estímulo, vem os sintomas físicos, vem o enjoo, vem, enfim, todas aquelas coisas que eu já comentei. E tudo vem do pensamento, né? E quando a gente diz que a nossa cabeça é, digamos assim, que nosso subconsciente, a nossa cabeça, é uma coisa muito poderosa, ela é mesmo. Porque ela tem o poder de fazer sentir coisas que você não tem razão nenhuma para sentir. Ela tem o poder de fazer você acreditar que você está sentindo uma coisa que você não está sentindo. Ou até te fazer começar a sentir coisas que você não deveria sentir. Mas é a forma como isso funciona. E ansiedade tem muito disso. E fobias tem muito disso. Transtornos alimentares tem muito disso. Enfim, é desse jeito que o negócio vai. Então eu conversei isso com a minha médica. Conversei isso com a minha psicóloga. E ela falou assim, o que você acha da gente... E eu falei assim, cara, eu não sei se eu tô melhorando. Eu não sei saber se tudo isso está me ajudando ou está piorando. Enfim, eu não sei. E aí ela falou assim, o que você acha da gente pegar uma segunda opinião de uma outra médica? Porque eu me preocupo com os efeitos que... Não só ela, mas meus pais estavam muito preocupados, minha avó estava muito preocupada. Com os efeitos que o Rivotril, principalmente, causaria no meu corpo. Porque a longo prazo ele causa a perda de memória, ele causa a perda de habilidade cognitiva, enfim, entre outras coisas. E eu falei assim, beleza, vamos lá, né? Por que não? O que é mais um na minha vida?
E aí eu me consultei com uma outra psiquiatra, no particular, que foi caríssima. Mas a consulta dela durou 1h30, mais ou menos. Gente, desculpa, eu não sabia que o negócio ia ser tão grande. Eu devia ter feito uma live ou uma IGTV sobre isso, porque eu não sabia que ia dar tanto stories. Depois eu junto tudo e deixo salvo lá pra ficar mais fácil, tá? Mas desculpa mesmo. Enfim, fui na nova psiquiatra. A consulta demorou 1h30. Ela fez milhões de perguntas pra mim com relação à minha infância, com relação à minha fobia, com relação a como que o medo começou, com relação às formas que o medo se manifesta, com relação ao que eu sinto, com relação ao meu medo, com relação ao que eu deixo de fazer, a como isso afeta a minha vida. Enfim, ela percebeu várias coisas com 1h30 de conversa, coisas relacionadas à minha personalidade, à minha fobia, a tudo que isso me traz. E foi uma consulta muito foda. E aí ela me passou alguns exames, de sangue principalmente, pra monitorar como eu perdi muito peso, pra monitorar, tipo, vitaminas, proteínas, ver se eu não tô com deficiência de nada. Passou uns outros exames mais eliminatórios do que investigativos, né? Mas tipo, ressonância da cabeça, encefalograma, enfim. Só pra descartar alguma coisa nesse sentido, que a gente já meio que já acha que realmente não vai dar nada. E falou assim, esses remédios que você tá tomando não são os remédios que eu passaria pra você. Rivotril eu só passo em último caso. Primeiro por conta da sua idade. Segundo por conta do tipo de remédio que é. E do tipo de consequências que ele traz. Então, pode parar. Pode parar com o Rivotril. Pode parar com o Zolpidem. E vamos manter o Lexapro, já que você já começou a tomar. Mas também não é a dose que eu te passaria. Então, ela falou assim, como você tá tomando uma dose relativamente baixa de Rivotril, pode parar de tomar por parar. A gente não precisa fazer o que a gente chama de desmame, que é você ir tomando doses menores até você tomar zero, pra não ocorrer a abstinência. E ela falou assim, pode parar de tomar e eu vou te passar outro remédio pra você tomar à noite. É um remédio que ele não vicia, que ele dá sono, ele ajuda a tratar a ansiedade e ele também previne contra enjoo. É um remédio que muitas grávidas, quando sentem muito enjoo, vomitam muito durante a gravidez, tomam. É um remédio que pacientes que fazem quimioterapia e vomitam, né, tem aquelas reações após a quimioterapia, tomam. E ela falou assim, vamos começar com uma dosagem baixa pra você, porque como você tá muito magra, provavelmente uma dosagem baixa já vai resolver o seu problema. E com relação ao Lexapro, como você já tá tomando, vamos manter. E aí ela perguntou como que o meu corpo tinha reagido. Só que como eu falei, é muito difícil você dizer como que seu corpo tá reagindo a um remédio que tá mexendo com a sua cabeça. Porque o que você sabe, o que é remédio, o que é você, você não consegue separar em departamentos. E aí a pergunta que ela fez me ajudou a responder o que ela queria saber. Ela perguntou, qual que é o seu nível de medo? Eu falei assim, é o mesmo. Desde sempre. O fato de eu ter começado a tomar esses remédios diminuíram a minha crise. As minhas crises, aliás. Mas elas não diminuíram o meu medo. Se eu ficar enjoado, meu nível de medo vai ser o mesmo nível que eu tinha antes de começar a tomar esses remédios. E ela falou, então não tá resolvendo. A dose que eu passaria pra você seria 3 vezes maior. Só que, como você já vai entrar com uma medicação nova, eu não vou aumentar a sua dose agora, porque caso você melhore ou piore, a gente não vai saber dizer se melhorou ou piorou por conta da medicação nova ou por conta da dose que a gente aumentou. Então, mantenha a dose, entra com essa medicação, faz os exames e depois a gente conversa. Eu ainda tinha 2 comprimidos de Rivotril, eu tomei o último ontem. Então hoje vai ser o primeiro dia que eu não vou tomar o Rivotril e vou tomar o remédio novo. E eu espero muito que eu não tenha crise de abstinência por conta dele. Aliás, da falta dele, né? Mas eu tô botando fé que não vai acontecer porque essa médica me passou muita credibilidade. E no dia seguinte a ela, eu tinha um retorno com a minha outra médica, né? Com a psiquiatra que eu tava fazendo tratamento desde então.